ele não deve se encarar como um sócio do franqueador, porque ele não é sócio do franqueador. Ele tem seu negócio próprio, ele tem sua franquia própria. Ele é sócio do outro sócio dele, provavelmente, porque deve ser, geralmente, uma sociedade limitada, que é aberta. Então, se eu e você resolvemos sair daqui dessa entrevista e abrir uma franquia, eu e você seremos sócios, né? Nós não seremos sócios do franqueador. Tudo bom, pessoal? Voltamos com mais um episódio aqui, aprofundando o tema. E hoje o convidado é o Thiago Duarte. Tudo bom, Thiago? Beleza. É um grande prazer te receber aqui. Prazer. E o assunto de hoje é essa relação de franchising, né? Então, você como especialista pode nos dar preciosas informações sobre essa área, sobre o que está acontecendo no franchising, sobre suas vitórias, né, suas conquistas, o que o advogado precisa correr atrás, precisa obter sucesso. Para a gente começar, eu te pergunto quais que são as decisões mais importantes sobre o tema? O que a jurisprudência está falando? O que você chama a atenção para nós? Olha, eu acho que as decisões mais importantes sobre o tema, elas estão fora da jurisprudência. Elas estão no início do contrato e são tomadas pelo franqueado, né? Por que eu digo isso? Porque muitos franqueados, eles têm a falsa impressão de que quando eles estão entrando num negócio já pronto, esse negócio ele é a prova de insucesso, né? Ele é a prova de falhas. E que não é necessário características de empreendedorismo no franqueado para que isso aconteça. Por quê? Ele acha que ele vai abrir um estabelecimento comercial com a marca já pronta, com o marketing já feito, né? Que ele vai ter ali imediatamente clientes chegando, comprando, ele não vai ter problemas e a loja vai funcionar redondinha, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo, a primeira decisão importante é o franqueado ter uma autoconsciência de que é necessário empreender para aquele negócio funcionar. Não adianta eu só abrir e deixar funcionando autonomamente, que não vai dar certo, né? Então, ele precisa estar ali, ele precisa estar presente. Algumas franqueadoras, inclusive, exigem exclusividade de atuação do franqueado. Ele tem que atuar na loja que ele está abrindo, né? E ele tem que ter noção de o que é empreender, né? Tem que ter noções contábeis, noções financeiras, noções de administração, para fazer o negócio funcionar mesmo. Ele tem que pegar aquele negócio como se fosse dele, e no caso né? A marca é cedida, né? Mas ele tem que pegar aquilo como se ele estivesse começando do zero, efetivamente, e levar adiante. Então a primeira decisão importante é essa, né? Ele tem que decidir empreender, ele tem que decidir fazer o negócio funcionar e ter conhecimento básico de administração, de finanças, contábeis, para levar o negócio para frente, né? Muitos franqueados acabam pulando essa parte, achando que eles vão ter um suporte 100% integral do franqueador, e não funciona assim. O franqueador ele vai dar treinamento para o pessoal, vai dar treinamento para um gerente, ele vai fazer o marketing, né? Tem um fundo de marketing para isso, mas ele não vai estar ali do seu lado, pegando na sua mão e falando assim, vem por esse caminho, né? Então, acho que as decisões mais importantes, elas residem aí, né? Decisões específicas da jurisprudência, a gente não tem uns paradigmas, por exemplo, igual a gente tem paradigmas em direito do consumidor, em direito tributário, né? Porque os casos são muito individuais, né? Eles são bem individuais, então não existe um paradigma assim, de uma decisão do STJ, etc., que a gente acaba utilizando nos nossos processos. Não, a gente acaba buscando decisões que envolvam, né, discussões contratuais para alimentar nosso processo com jurisprudência. E
E é basicamente isso, né? Eu acho que as decisões mais importantes elas residem no franqueado na hora de abrir uma franquia. Então, além disso, ele tem que pesquisar sobre a franquia, ler a COF. A COF ela precisa trazer informações sobre quantas franquias estavam abertas e quantas fecharam no último ano. Ela precisa trazer informações sobre ações judiciais. Ela tem que trazer informações sobre os franqueados com telefone e endereço, que os franqueados que fecharam o negócio. Então pesquise, vá atrás desses franqueados que fecharam o negócio, né? Pesquise esses processos, o que eles estão discutindo, entenda os problemas do franqueador. Nenhum franqueador é imune a problemas, todos eles têm, né? Todos eles têm. E boa parte vai ter processos judiciais. Então entenda os problemas que a marca que você quer ostentar no seu negócio tem, para você não ter uma surpresa ruim depois com isso e ter gastos, né, com honorários advocatícios e às vezes passar pela via crucis da nossa justiça, que ela é realmente algo demorado e custa dinheiro, né? E quais os pontos que você percebe que ainda precisa ser debatido, que um juiz decide de uma forma, o outro decide de outra forma? O que precisa ser sedimentado aí? Olha, o que eu acho que faria muita diferença para o mercado seria a tipificação do contrato de franquia. Porque a COF, ou melhor, a lei de franquias, ela regulamenta a COF, ela não regulamenta o contrato. Ela é bem curta, só tem 11 artigos, e ela não traz elementos cruciais ou obrigatórios que devem estar presentes nos contratos de franquia, né? A gente tem vários contratos no nosso Código Civil tipificados, e o contrato de franquia, que é um contrato longo, extenso, detalhado, cheio de pormenores, ele não é tipificado. Então, eu acho que se existisse uma tipificação desse contrato com cláusulas obrigatórias, né, como essas cláusulas devem estar presentes no contrato, a exemplo dos contratos de adesão, a gente teria menos problemas e talvez uma menor variância nas decisões, né, do judiciário atualmente. E quais são as suas conquistas que mais se orgulhou a esse respeito e que você conseguiu aí, que te chamou a atenção, que te orgulhou? Ano passado a gente teve uma decisão importante contra uma franqueadora de alimentos aqui em Belo Horizonte. É uma decisão liminar, ela foi até publicada no Migalhas, essa decisão liminar que suspendeu todos os efeitos do contrato de franquia. E a gente teve uma sentença nesse mesmo processo, que também foi publicada, e que a gente conseguiu procedência total da ação. E quando eu digo procedência total, nosso cliente ele conseguiu indenizações por danos materiais. Então isso é o que? Efetivamente receber de volta, ou melhor, o processo ainda está pendente de recurso na segunda instância, mas ele conseguiu, na sentença, receber de volta o dinheiro que ele gastou para abrir a franquia, né? Englobando tudo, inclusive custo de instalação, custo de taxa de franquia, né? Tudo. E além disso, o contrato ele foi anulado efetivamente pelo juiz, né? De tão problemático que ele era e de tantos defeitos que a gente encontrou na circular de oferta de franquia, que omitia assim, informações cruciais no caso, né? Então essa foi uma decisão bastante feliz lá no escritório. A gente tem decisões, claro, transitadas em julgado, decisão com a segunda instância já realizada, né? Já com acórdão pronto, mas nem todas elas a gente consegue a indenização por danos materiais para receber tudo de volta, né? Para reestabelecer o status quo ante, que é quando antes do franqueado decidir ser franqueado e gastar dinheiro. Então nem todos a gente consegue essa indenização por danos materiais, mas
Em praticamente todas elas a gente consegue anulação do contrato, anulação de algumas cláusulas, suspensão de efeito de multa, etc. E alguma indenização dentro da relação que está sendo discutida, né? Alguma multa que ele já tenha pago, etc. Essa decisão que você citou me parece muito feliz mesmo. Realmente não deve ser fácil conseguir, né, essa indenização total, né, dos gastos, dos prejuízos sofridos, mas você imagina que esse cliente seu, se tivesse te procurado antes de decidir pela franquia, preveniria boa parte desses problemas que teve? Como que você vê? Com certeza. Eu acho que se ele tivesse me procurado antes, ele não ia passar por todo esse trâmite processual, pelos momentos de ansiedade, né? Pelas incertezas que o judiciário traz, e ele ia permanecer no status que ele está tentando conseguir com a ação. Por exemplo, eu entro numa franquia problemática, gasto 200, 300 mil reais para instalar essa franquia me dá prejuízo ao longo do funcionamento dela, né? Para eu ajuizar uma ação e tentar receber esses 300 mil reais de novo, mais os prejuízos, é muito melhor que você venha antes, receba uma consultoria, né, e evite contratar com essa franquia. Porque aí você não vai nem desembolsar os 300 mil, você ainda está aqui, né? Você não vai ter que passar por isso tudo para tentar voltar para cá. Então, eu acho que o ideal é que você faça igual uma cliente nossa, recentemente no escritório. Ela nos procurou antes de se tornar franqueada, né? Ela foi lá, levou a COF, levou o contrato de franquia, falou com a gente: eu quero me tornar uma franqueada desse franqueador, né? E eu preciso saber quais são os problemas desse contrato, se eu posso assinar, o que pode me causar de problemas ou uma relação futura com ele. A gente prestou a consultoria, vai fazer alterações no contrato, que inclusive o franqueador já aceitou, o que é algo raro, né? Nem sempre a gente consegue que o franqueador aceite alterações no contrato de franquia dele. Então, assim, é melhor você permanecer aqui do que iniciar um projeto, um empreendimento, gastar o seu dinheiro, gastar seus 300 mil reais, a depender da franquia, né? Para tentar, no final de um processo judicial, voltar para cá. Então é melhor você fazer primeiro a advocacia preventiva, né? Entender os riscos que aquela franquia, que aquele franqueador, que existem, né, inerentes àquele franqueador, entender todos os problemas, o que você pode enfrentar e pelo menos entrar consciente disso, né? Ou evitar de entrar e evitar aí um prejuízo maior. Mas aí, de forma geral, você vê que os clientes normalmente já te procuram com a bomba na mão? Ou eles têm a consciência da necessidade de evitar, né, dessa análise preventiva? Eu acho que isso é um problema do brasileiro, é cultural. Por exemplo, você não procura um médico para saber se está tudo bem com você. Você procura um médico depois você está ruim, né? Eu estou doente, eu vou no hospital. Eu estou sentindo uma dor, eu vou no hospital. Mas uma parcela pequena faz exames preventivos ao longo da vida, né? Com o advogado acontece do mesmo jeito. A pessoa vem com a bomba na mão. Não estou conseguindo operar, a franqueadora está me estrangulando, por isso, por aquilo. E eu quero saber o que eu posso fazer, né? Eu preciso fechar urgente, mas se eu fechar eu tenho uma multa de 100 mil reais. Como é que eu vou fechar e ainda arcar com a multa de 100 mil reais? Mal estou tendo dinheiro para pagar meus funcionários. Então, geralmente eles vêm com problemas assim. O ideal é que viesse antes, igual essa mulher que eu citei. Venha antes, faça um estudo preventivo do que vai acontecer, porque a chance de você mitigar os prejuízos entrando depois, principalmente com a alteração contratual, é bem maior do que você entrar sem uma consultoria prévia, né, e depois estourar um problema e tentar consertar o problema. Prevenir é sempre melhor do que remediar, além de ser mais barato, né? É muito mais barato uma consultoria nossa
sobre os problemas daquele contrato, né? É muito mais barato a gente criar um novo contrato, novas cláusulas, do que a gente atuar num processo judicial. Até porque esse processo é complexo, é demorado, ele precisa de uma atenção detalhada, precisa despachar com o juiz, despachar com o desembargador, então os honorários são mais caros, geralmente. E tem alguma tese jurídica que vocês utilizam para fazer as suas defesas, algum ponto de vista que vocês tentam ali colocar no processo? As principais teses, elas são todas dentro do direito contratual. Então a gente está falando de responsabilidade objetiva, direitos e deveres anexos ao contrato, o Instituto do Duty to Mitigate the Loss e todo aquele arcabouço normativo que envolve relações contratuais. Porque a relação de franquia entre franqueado e franqueador nada mais é do que um contrato, né? E nesse contrato a gente tem todas, pelo menos nas franqueadoras maiores, né, e mais experientes, com mais anos de atividade, a gente tem praticamente todos os problemas que podem acontecer e como que deve ser a conduta do franqueado e do franqueador, quais são os deveres de franqueado, dever do franqueador, direitos de um e de outro. E eu já adianto, geralmente eles pesam para o lado do franqueado, né? O contrato de franquia é um contrato para proteger o franqueador, não é um contrato para proteger o franqueado. Ele quer proteger a própria marca, a própria empresa. Geralmente ele que faz o contrato, né? Exato. O contrato é de adesão, né? Então, muitos franqueados entram na franquia achando que aquele contrato ali é bom para ele também. Ele não pensa, nossa, mas não sou eu que estou fazendo esse contrato. Ele, às vezes, não se identifica como corretamente na relação. O franqueado é uma pessoa hipossuficiente, menor, né, na relação com o franqueador, com menos poder econômico, com menos poder técnico, isso em 90% dos casos ou mais. E o franqueado é alguém que está usando a marca de outro, né, usando um processo de outro. E esse outro que está cedendo marca, processo, marketing, né, modus operandi, ele quer proteger o próprio modus operandi, ele quer proteger a própria marca. Então ele não está muito pensando no franqueado quando ele faz o contrato. Mas as pessoas pensam assim, mas se o franqueado não tiver sucesso, como que o franqueador vai ter sucesso? Não necessariamente. Quando você vira franqueado, você paga uma taxa de franquia, que é substancial. A gente tem taxas de franquia de R$50 mil ou mais, né? Essa franqueadora de alimentos, que é americana, inclusive, que teve um processo com a gente, esse processo que eu contei sobre o sucesso, né, da decisão, essa franqueadora ela opera nos Estados Unidos com bastante sucesso. Teve alguns problemas lá, teve ações judiciais lá, sim, mas no Brasil ela não deu muito certo. Mas o franqueador master aqui no Brasil recebeu bastante dinheiro, principalmente com taxa de franquia, que era R$50 mil. Se um franqueado compra 10 lojas, já foi R$500 mil em taxa de franquia, né? Então, mesmo que o franqueado não tenha sucesso, o franqueador master recebeu, né? Então, assim, o franqueado ele tem que estar muito consciente de quando ele entra, da posição dele, né? Da posição dele na relação. Ele não deve se encarar como um sócio do franqueador, porque ele não é sócio do franqueador. Ele tem seu negócio próprio, ele tem sua franquia própria. Ele é sócio do outro sócio dele, provavelmente, porque deve ser, geralmente, uma sociedade limitada, que é aberta. Então, se eu e você resolvemos sair daqui dessa entrevista e abrir uma franquia, eu e você seremos sócios, né? Nós não seremos sócios do franqueador. Essa não é a relação existente. O franqueador é alguém que está cedendo a marca para a gente e a gente tem que ter consciência do contrato que a gente está assinando. E para isso, preventivamente, é melhor contratar um escritório especializado.
Ok, então, Thiago, muito obrigado por essa entrevista. Eu acho que abriu a cabeça para muita gente, para esse ramo, né, que é um ramo que pouca gente conhece. Você, especialista na área, atuando há vários anos aí sobre o tema, tem realmente condições de nos passar esse panorama concreto, né, o que realmente acontece, o que a gente precisa fazer. Então, muito obrigado novamente. Que agradeço. Foi um prazer te receber, uma honra. E até mais, pessoal. Igualmente. Vocês fiquem acompanhando aí que nós Até mais. temos vários vídeos com informações muito interessantes para você que está pensando em se tornar advogado, você que é um advogado em início de carreira, ou você que está insatisfeito com sua especialidade. Tá certo? Então, um grande abraço e até mais.